Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal, e aqui é o quadro Estudando Juntos, onde estaremos aqui a considerar a lição número 6, que tem como título A Promessa da Cura Divina. Estamos nesse quarto trimestre, aqui dentro do quadro Estudando Juntos, considerando, à luz da Palavra de Deus, as promessas que o Senhor tem deixado, né, e que se encontram nela inseridas, né, em todas as suas esferas. E hoje estaremos vendo a promessa que o Senhor tem nos dado, a promessa que é a promessa da cura divina, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de aqui estarmos mais uma vez dentro de um quadro de classe de lição dominical, Senhor, para conhecermos aqui o conteúdo e que o Senhor venha nos ajudar a fortalecer cada vez mais a nossa fé com respeito a essa realidade, que é a promessa da cura divina, em que o Senhor tem deixado na tua santa palavra. Que nós possamos, ó Pai, no exercício da fé, participarmos em realidade, em testemunho nosso de vida, por esta promessa que o Senhor tem nos feito a cada um de nós. Esteja conosco, Pai, nos ajuda durante todo o período desse conhecimento, do conhecimento desse conteúdo. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, ó Pai, e aqui em tempo também queremos te pedir, Senhor. Estamos tratando aqui da cura divina, que o Senhor venha conceder cura, Senhor, a todos quanto, Pai, se encontra enfermo e dependente plenamente, Senhor, de uma intervenção do Senhor, de uma intervenção divina, conforme as ricas promessas do Senhor, para que ela venha, Senhor, ser curada. Fazemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos por tudo. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint. Texto áureo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que começamos já a conhecer, né, diante do fundamento desta promessa de cura divina, em que nós encontramos ali no livro do profeta Isaías, capítulo 54, 53, versículo 4. Promessa de cura divina. Essas enfermidades, observe que se conta no plural. Temos a enfermidade tanto física, emocional e também espiritual. E a promessa do Senhor é que nós haveremos de ser curados e poder contar, né, com o favor do Senhor, né, em cada uma dessas áreas em nossas vidas. Verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Isaías 53, 1 a 5, Mateus 8, 14, 17, Tiago 5, 14, 15. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Dores, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que de quem dos homens, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossa dor ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pesaduras fomos sarados. Mateus 8, 14 e 17, Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxe-lhe muito endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos, observe bem, os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Tiago 5, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Lemos este texto bíblico que nos traz, né, este fundamento, né, de cura. E compreendemos, né, que isso se encontra nele, no Senhor Jesus. E como lemos aqui em Mateus 8, o Senhor Jesus já deixou claro o seu ministério messiânico, trazia como uma ratificação, né, um fundamento desta realidade, desta promessa de cura para todos nós. O caminho é o Senhor Jesus, é Ele que levou as nossas enfermidades, né, que nos sobrevém, faz parte da nossa vida diária, por conta justamente, né, da questão do pecado e dos efeitos dele neste mundo presente. Porém, temos ainda diante, né, dessa situação em que nos encontramos neste mundo, frente a essa realidade, a promessa da cura divina. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura assim como diz o hino da harpa, né? Primeiro ponto, a promessa bíblica da cura divina. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério do Senhor Jesus. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. Observe até mesmo essa observação da leitura final, em que diz que Jesus salva e cura. Precisamos entender, né, pela profecia de Isaías 53, que o alvo e a essência da obra no Calvário foi para a nossa salvação. Esse é o primórdio, né, e a essência do ministério messiânico, da promessa messiânica, porque todos os males, na sua totalidade, ou na sua quase totalidade, ela advém, né, a questão de todas as suas esferas de sofrimento, ele vem justamente da raiz do pecado.
Porém, a prioridade é a da salvação, do perdão do pecado, é estancar esta raiz, estancar os efeitos desta raiz. Por isso que nós vemos no texto bíblico, quando levaram o enfermo 4 homens e pela sua fé não esmoreceram diante dos obstáculos, diz a Bíblia que eles subiram a escada e pelo telhado abriram uma abertura e desceram aquele enfermo há tantos anos daquela enfermidade pelo telhado até o Senhor Jesus. E vendo o Senhor Jesus, a fé daqueles homens, diz a Bíblia que ele se aproximou daquele enfermo e disse: perdoados estão os teus pecados. Houve um contexto ali dentro dessa passagem de uma resistência por parte dos legalistas, dos fariseus, né? E da incompreensão, né? Da incredulidade em em ter enxergado em Jesus o Messias que haveria de vir e que por ele o Senhor operaria esta bênção maravilhosa que é a bênção da salvação, né? Que nos proporcionará uma confiança de que um dia essa redenção ela acontecerá. E lá diz a Bíblia que não haverá mais dor, sofrimento, se refere ao sofrimento, nem morte e nem mal algum. Porque lá o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. A promessa de cura, ela está em Cristo. E ela foi, né, fundamentada, teve o seu clímax na cruz do Calvário. Aí pode-se surgir a pergunta, mas por que então há ainda muitos enfermos, ainda dentro da igreja? Porque estamos ainda sobre um contexto de incorruptibilidade, melhor dizendo. Somos perfeitos em Cristo, diante dos olhos de Deus, pela obra do Calvário. Porém, a incorruptibilidade ela está em nós ainda. A tendência ao pecado está em nós. Não pecamos por recorrência, pecamos por acidente, por conta deste essa comum inclinação ao pecado. E diante disso é que vem as enfermidades. Porém, ao clamarmos o nome do Senhor Jesus, como lemos em Tiago, tá? Alguém doente, chama os presbíteros da igreja. E a oração, observe bem, a oração da fé. Ele ungirá com óleo. Porém, lá está claro, que nós lemos em Tiago, que a oração da fé, né, salvará. Observe que nem fala em cura, fala salvará o enfermo. E ele será curado. Então, observe que é a fé, que é o crer. E em nome do Senhor Jesus, e no texto final diz que os seus pecados serão perdoados. Então, esta promessa de cura, ela se dará por conta da vontade de Deus, primeiramente, da nossa salvação e do nosso bem-estar. Por isso que o João, na sua primeira carta, ele escreve ali para Gaio, desejando que ele esteja bem em tudo, no físico, no emocional e no espiritual. E essa garantia de todos esses aspectos, temos uma vida salutar, espiritual, física, emocional, advém dessa promessa da cura pela obra do Calvário. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14, 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando o demônio de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si a nossa enfermidade e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Terceiro subponto: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos.
Oxalá fôssemos, né, obedecemos como está na Escritura, né? A Bíblia diz que Moisés obedeceu a Deus estritamente em tudo que ele disse, falou sobre a questão tanto do tabernáculo como das ofertas, como deveria ser. E observamos também, Noé fez tudo conforme o Senhor disse. Vemos Abraão, os patriarcas obedecerem à palavra de Deus, os profetas, né? E quando o povo assim fazia, as bênçãos do Senhor estavam garantidas diante dessa obediência. Porém, nós vemos que eles obedeciam. E aqui o texto diz: está alguém doente? Chamem os presbíteros da igreja. Porém, acontece isso no dia de hoje? Não, negligenciamos essa ordem específica em Tiago. Há alguns que cumprem esse imperativo, que está dizendo: chamem os presbíteros da igreja. Então é uma ordenança ali em Tiago. Porém, pouco se vê que há e que existe, com certeza cremos que sim. Porém, em seu maior número, nós não vemos isso acontecer, de uma pessoa estar enferma e chamar o presbítero da igreja, né, para ungir com óleo, e a oração que ele fizer e da fé, tem que ser da fé, curará o enfermo. Porém, existe uma ordem divina para isso. Assim, cabe a responsabilidade do ministro de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Está aqui, ó. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura? Pois se trata de uma obra consumada no Calvário. E não por conta do presbítero. A oração da fé. Segundo ponto, a origem e consequência da doença no mundo. A origem da doença no Éden. A origem da doença e suas trágicas consequências remonta o ato da desobediência dos nossos primeiros pais, como relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que a enfermidade surgisse, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento da doença é o pecado. Está aí que nós comentamos. Segundo, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu toda a área da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento da doença, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia relata que Adão viveu 930, 7,912 e 905 anos. A idade dos outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma experiência de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, diz Salmo 90, 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído, comprovando aí a questão do efeito do pecado. Terceiro ponto, desculpa. Terceiro subponto, a proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, né? A depressão, que gera suicídio. Diversos outros transtornos e demências. Essa e outras doenças afetam muito nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Comentamos ali. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar o auxílio do médico. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é
templo do Espírito Santo. Então precisamos, amados e queridos, ter esse equilíbrio e não caímos para o campo do fanatismo, do radicalismo. Entendemos, como já foi comentado, que nós somos passíveis à enfermidade. Mas já que estamos aqui, e é o terceiro tópico, da origem da consequência da doença no mundo, a essência é o pecado. Também vários princípios da lei natural que Deus estabeleceu também nos provoca, nos traz a doença, como a falta de higiene, né? Falta de cuidados. Exemplo, procurar o médico, ele dá uma prescrição médica e se não obedece estritamente aquela prescrição médica, aquela orientação médica, com respeito ao horário, o remédio tem que se tomar, e acaba se negligenciando nisso e banalizando esta esfera pelo qual o Senhor deixou, porque o próprio Senhor Jesus disse que os médicos são para os enfermos. Então, primeiro é o pecado. Na sua totalidade, aí a origem geralmente vem dele, do pecado que se encontra no mundo, a corrupção do ser humano. Em segundo, né, a quebra das leis naturais estabelecidas por Deus, com respeito, né, ao cuidado com a saúde, na questão do alimento e tanta esfera. Terceiro, a questão da negligência com respeito ao seguir, né, como deve ser seguido a orientação médica e a questão do tomar o remédio, da prescrição médica que o médico ele passa através daquele receituário. Quarto lugar, não se limita aqui, tá bom, gente? Amados e queridos, irmãos e amigos, eu vim da palavra de Deus, mas sim, né, aquilo que está vindo no meu coração para dividir com cada um de vocês, né, com respeito a esse assunto. E também a questão do trabalhar de Deus, do trato de Deus para com cada um de nós, porque a enfermidade também passa a ser uma esfera do tratamento de Deus para nos voltarmos para Ele, voltarmos para o Senhor. Isso tanto descrente como crente. Eu vou mostrar aqui na Bíblia. Em primeiro lugar, nós encontramos, como sempre faço às vezes referência, em Jó capítulo 33, versículo 14 em diante. Observe bem esse relato. Ó, Deus fala de um modo e ainda de outro se o homem não lhe atende. Ou seja, em outras traduções, tá? Deus fala duas vezes com o homem. Deixa eu ver aqui na King James, ver se está diferente aqui. Jó, olha, caiu até no Jó aqui. Jó caiu, capítulo 33, versículo 14. Deixa eu ver aqui se eu pus para vocês. Não coloquei, né? Vou colocar aqui. Agora eu vou pôr a Bíblia, espera um pouquinho. Agora, tá aí, ó. Deus fala de um modo e ainda de outro se o homem não lhe atende. Mas eu vou ler aqui na Bíblia King James. Essa Bíblia aqui é outra tradução daí do vídeo, né? Mas a Bíblia King James diz assim, ó. Capítulo 33, versículo 14. Entretanto, a verdade é que Deus fala ora de uma maneira, ora de outra, mas existe uma outra tradução em que ele fala 2 ou 3 vezes o homem. Agora, continuando aqui, ó. Se o homem não lhe atende, e ainda outro se o homem não lhe atende. Agora ele diz aqui, ó, a pedagogia divina. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sonho profundo sobre o homem, quando adormece na cama. E então abre os ouvidos dos homens e o atemoriza com avisos. É uma das formas, sonho ou visão. Agora, olha a razão e propósito. Para apartar o homem do seu desígnio, esconder o homem da sua soberba, para reter a sua alma da cova, olha só, e a sua vida de passar pela espada, que é o tratamento, que é o juízo. Aí ele diz aqui, ó, também acrescentando mais um
uma pedagogia que vem de Deus. Também é castigado na sua cama com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo, olha só, que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Então, logo, nós observamos que também a enfermidade tem origem, não nem sempre é diretamente do pecado, mas vem de Deus para o tratamento conosco, para tratar conosco. Essa esfera é uma esfera de Deus, para nos guardar, observe, para guardar o homem da soberba. Aqui está falando, no texto bíblico de Jó, do descrente, daquele que não há comunhão com Deus, que vive em decorrência do pecado. A sua vida comum é pecar contra Deus. E Deus, ele usa não só esses três aqui, mas primeiramente a sua palavra. Não ouviu? Aqueles que chegam até nós para falar a palavra dele, não ouvimos? Aí Deus passa diante da sua prerrogativa, ele pode falar através de sonho, pode através de uma visão, nos trazendo a realidade das consequências, porque observe que é atemorizante esse trabalhar de Deus, com respeito à visão e o sonho. Mas também de lá, também ele coloca numa cama de enfermidade. Porém, e o crente? Pode ficar? Não pode? Pode, como já vimos, porque estamos dados a esse, por conta dessa corrupção, nós estamos dados a nos corromper, a se esquecer de Deus. Por mais espirituais que somos, que viemos a ser, isso à luz da avaliação divina, ou por mais instrumentalidade que se evidencie, quanto a instrumentalidade de Deus através das nossas vidas. Ainda assim, podemos correr o risco de caminhar para uma situação de soberba, e Deus, ele vai permitir que a enfermidade seja colocada em nosso corpo, como nós vamos ver agora aqui, que eu falei que ia mostrar também na questão do crente. Eu estou pegando um exemplo ainda de Paulo, né? Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, observe a primeira razão, ó. Deixa eu apagar aqui. Observe 7, ó. E para que, depois dessa experiência que Paulo teve, ele diz aqui, ó, já estava caminhando no seu coração, estava começando a surgir essa corrupção, já estava levando Paulo para uma área que ele não poderia ir. Aí ele diz aqui, ó, e para que me não exaltasse demais pela experiência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de que, ó, eu não me exaltasse demais. Acerca da qual, olha só, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Agora é o que diz Deus. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Adiante dessa experiência, Paulo diz, por isso, de boa vontade, antes me gloriarei na minha fraqueza, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. O outro crente que Deus fez com que ele ficasse sobre uma cama de enfermidade, para cair em si, porque estava correndo o risco de tomar esse caminho também da soberba, foi o rei Ezequias. Quando nós lemos aqui, vou pegar aqui Isaías, está mais fácil, né? Aqui no capítulo, se eu não estiver equivocado, capítulo 36. Vamos ver se não for. 37, 38. Então foi o 38. Olha, observe bem. Naquele dia Ezequias adoeceu e esteve à morte, olha só. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso já era o veredito de Deus, mas porém, olha o que diz o texto. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ali, né, com um sentimento, né, de humilhação, né, e clamor a Deus pela cura, e Deus o deu 15 anos ainda de vida. E ali, observando o texto, nós observaremos que Deus não usou o milagre,
Houve um milagre, porém, foi por meios naturais, de uma cura por elemento natural, que foi a questão do que Deus orientou ali depois dessa, dessa, dessa humilhação, né, em oração de Ezequias. Olha o que ele diz aqui, ó. Ouvi a tua lágrimas e a tua oração, aqui no versículo 5, né? Agora, olha só no versículo 21. Ora, Isaías dissera, tome, Isaías, profeta, falou para o rei, tome uma pasta de figo e a ponha como cataplasma sobre a úlcera. Era uma úlcera que ele estava vendo. E Ezequiel sarará. Isso aponta, né, para uma cura através do meio medicinal. Houve a intervenção divina? Com certeza, amados. Como também de uma prescrição médica. Nós, como crentes, sabemos que ali, estritamente, não foi aquele comprimido. Ainda que ele traz consigo, pela sabedoria que Deus deu ao cientista, né, descobrir a condição de cura para aquela enfermidade. Mas sabemos que ainda assim é pela bênção de Deus. É pela intervenção de Deus. Agora, só deixando mais um adendo aqui, que a doença ela faz parte do contexto, mas pela cruz do Calvário, nós temos aí a garantia de que ele nos curou, que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, porque ainda que ela venha, né, e venha de uma maneira a também fazer com que esse caminho seja a morte, porque Isaías quase morreu, mas Eliseu não, Eliseu ele morreu doente e ele não foi curado, mas a partir da vinda do Senhor Jesus, temos a garantia que ainda que nós venhamos a morrer por conta de uma enfermidade, porque aprove o Senhor nos levar através dessa carreira, desse momento, oxalá temos a garantia pelo sangue do Senhor Jesus, que nós estaremos com o Senhor. E lá, como disse, não haverá mais dor, nem morte e nem sofrimento. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. É a lema, né? Então, vamos prosseguir para o ponto 3. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15 podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. Declaração divina, eu sou o Senhor que te sara. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívios em sua doença e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que, depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Segundo ponto, subponto, Jesus cura. Mesmo Senhor Jesus, que curou nos evangelhos, é o mesmo que cura hoje. Ele tem um poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Senhor Jesus, que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Senhor Jesus, que curou o cego de Jericó, cura sim. O Senhor Jesus, que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Guardemos essa questão. Não podemos levar para o radicalismo, tá bom? Radicalizar que tem que ser assim. A realidade e o fundamento é que Cristo cura sim. Ele nos deu prova disso, tanto pelo ministério como consumou ali na cruz do Calvário e nos deu essa garantia pela palavra de Deus profeticamente ali através do profeta Isaías. Precisamos crer, né? Porque o versículo começa: quem creu na minha pregação, então precisamos crer. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que ore por nós ungindo com azeite.
Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer usando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Concluindo, nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome do Senhor Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência da cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar a enfermidade do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Não poderíamos encerrar aqui sem esquecer, né, que este desejo de Deus pela nossa cura, como lemos no texto, já no princípio iniciou-se ali, se revelando como Deus que sara, o Senhor que sara. Porém, também dentro do exercício da igreja, já existe também, dado essa realidade do desejo de Deus em nos curar, né, o dom de curas. O dom de curas. Dons de curar que Deus deixou também para a igreja. Além dos presbíteros e até alguém ungir com óleo, oração da fé, ela sarará. Porém também existe o dom que Deus dá para os membros da igreja do Senhor, para cada um de nós, ou dentre nós, para exercer esse dom, para quê? Para poder curar. Deus ele dá o dom e a pessoa é direcionada a orar e a impor a mão e aquela pessoa é curada. Como também no exercício da proclamação do Evangelho. Se for pela fé, o Senhor Jesus, e porão mão sobre os enfermos e eles o curarão. Também estudamos isso na lição número 3, né? A respeito das promessas que Deus deixou para a sua igreja. Então, valia a pena nós acrescentarmos nessa conclusão, né? E não esquecermos aqui, poderíamos ter lembrado durante, mas eu acabei me lembrando aqui que também tudo isso, né, vem nos trazer a realidade de que ela existe, é uma realidade a enfermidade, a doença em nosso meio através do nosso dia a dia. Porém, a garantia é que no nome do Senhor Jesus e pela obra do Calvário, temos a promessa da salvação e da cura de tudo quanto, né, tem a sua origem no pecado, como também de demônios e a ação de espírito maligno. Temos também a promessa de que em nome do Senhor Jesus expulsaríamos demônios e aquelas pessoas, a exemplo do ministério do Senhor Jesus, voltaria a ser curada. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação aqui no nosso canal. Amém? Vamos estar orando agora. Bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esta rica lição que nos faz renovar com respeito à nossa fé, que precisamos ter e a confiança de que o Senhor já levou todas as nossas enfermidades e que precisamos diante do Senhor exercermos esta fé e tomamos posse dessa promessa, que é a promessa da cura, em o nome do Senhor Jesus. Faz isso, ó Pai, é que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém.